Eu sou Julissa Almeida, eu sou dentista e biomédica esteta, e aqui na internet eu ajudo profissionais da estética a dominar os exames laboratoriais e uma suplementação individualizada para que você possa entregar melhores resultados estéticos aos seus pacientes. A intenção aqui dos meus conteúdos é te ajudar a tratar o seu paciente de dentro para fora, para que você possa promover beleza e acompanhada de saúde. E hoje nós vamos bater um papinho sobre como a resistência à insulina pode impactar aí os seus resultados estéticos. A resistência à insulina é algo que está cada vez mais comum e a nível inicial, que é a etapa que nós vamos atuar, ela passa muito desapercebido. Muitos pacientes às vezes nem sabem que possuem uma resistência à insulina. Então a nossa função, o nosso papel é muito grande, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a resistência à insulina, sobre os exames laboratoriais, sobre suplementação, como que você pode aí ajudar o seu paciente. Antes de mais nada, nós precisamos de entender o que é essa tão famosa resistência à insulina que as pessoas falam muito por aí. A resistência à insulina, ela pode ser também comunicada como pré-diabetes, porque na verdade a resistência à insulina, ela antecede o diabetes do tipo 2. Então vamos por partes. Nós temos dois tipos de diabetes. O diabetes do tipo 1, que normalmente acometem aí crianças e adolescentes jovens, que você quer aquele tipo de diabetes onde a pessoa se torna insulino-dependente, ou seja, ela precisa ficar aplicando a insulina diariamente, às vezes até mais que uma vez por dia, para poder controlar aquela glicose no corpo, gerar energia e ser feliz. Isso é o diabetes do tipo 1. E por que ele acontece normalmente aí às pessoas mais jovens, crianças e o adulto jovem, adolescente jovem? Porque é um problema no pâncreas, acaba sendo uma doença autoimune que faz com que o pâncreas para de trabalhar e o pâncreas para de produzir insulina. É como se fosse um defeito de fábrica, o pâncreas para de produzir insulina. E uma vez que o pâncreas para de produzir insulina, nós precisamos de repor essa insulina através das aplicações, certo? E aí a epidemia que nós temos aí no mundo e as pessoas que estão cada vez mais acometidos são o diabetes do tipo 2. O que é esse diabetes do tipo 2? É aquele diabetes onde a pessoa começa a apresentar uma resistência à insulina. Ou seja, o pâncreas, a nível inicial, ele está funcional, ele consegue produzir insulina, só que essa insulina, por algum motivo que nós vamos discutir hoje no decorrer dessa live, ela não consegue encaixar no seu receptor, fazendo com que essa glicose entre para dentro da célula. E aí o paciente vai entrando num estado de resistência. E essa resistência à insulina, devido aos nossos hábitos alimentares, aos nossos estilos de vida da atualidade, está se tornando muito frequente. E às vezes o paciente demora muito a descobrir que ele já está nesse quadro de resistência à insulina, ou quando ele chega a descobrir, ele já está instalado o diabetes nesse paciente, tá? Então, esse paciente, ele começa a apresentar várias disfunções estéticas e nós temos que ficar atentos a esses detalhes para que a gente possa ajudar o nosso paciente de dentro para fora. É isso que é a saúde integrativa, né? Então, a insulina é um hormônio que é produzido pelo pâncreas. E a função dela realmente é ajudar com que a glicose, que é a nossa substância mais rápida para gerar energia, entre dentro da célula. Porque a glicose, ela fora da célula, ela não nos dá energia. Para que nós tenhamos energia rápida, o que é energia? A geração de ATP. Todo o nosso corpo precisa de ATP para funcionar, tá? Então, a gente precisa que essa glicose saia da corrente sanguínea e entre dentro da célula. E quem faz isso é a insulina, ela que tem essa função, certo? Só que a insulina não vai lá na glicose, gruda na glicose e traz ela para dentro da célula, não. A insulina, ela sai do pâncreas, ela vai até a membrana celular, se encaixa no seu receptor. Quando ela encaixa no seu receptor, teoricamente, ela abre as portinhas, a glicose entra, as portinhas fecham.
Então, na verdade, não é a insulina que carrega a glicose, mas é a insulina que abre as portas para a glicose entrar dentro da célula. Quando a glicose ela entra dentro da célula, ela sofre diversas reações químicas até se transformar em ATP. Aí sim é a energia final, é a energia que nós vamos utilizar no paciente. E a resistência à insulina, ela vai acontecendo por vários fatores. Dentro delas, a mais comum é a inflamação crônica. Essa inflamação crônica que nós vamos criando no nosso corpo ocupa o mesmo receptor que a insulina ocuparia para colocar a glicose dentro da célula. Então, quando o pâncreas produz insulina e essa insulina chega no seu receptor, o receptor está ocupado. Então, ele não consegue sinalizar essa glicose, não consegue entrar. Nesse momento, o pâncreas entende assim, tudo muito bioquimicamente sinalizado. Tem muita glicose no sangue, eu preciso produzir insulina. Aí o pâncreas produz mais insulina com a intenção de pegar aquela glicose que está ali na corrente sanguínea e colocar dentro da célula. Então o pâncreas está trabalhando nessa produção de insulina. Aí essa insulina está aumentando, porque o pâncreas está produzindo. Só que ela vai encaixar no receptor, o receptor está ocupado por causa da inflamação. O que o pâncreas fala? Meu Deus, mas o que está acontecendo? Tem muita glicose no sangue, eu estou produzindo insulina e ainda tem muita glicose no sangue, vou produzir mais insulina. E o corpo começa a ter um aumento de insulina na corrente sanguínea, assim também como um aumento de glicose, porque essa glicose não entra para dentro da célula. Nesse momento, a gente segue dois caminhos. Normalmente, o paciente aí começa a apresentar várias disfunções estéticas, e aí, uma vez ou outra, ele acaba descobrindo que ele está nesse momento de resistência à insulina, e a gente ou um profissional da área da saúde entra com recurso e ajuda. Ou esse paciente, ele evolui para um estágio de diabetes literalmente instalada, que é onde aumenta muito a glicose e a insulina não dá conta de reverter. Aí o pâncreas está lá, sendo sinalizado que tem muita glicose, produzindo mais insulina, essa insulina não consegue colocar a glicose dentro da célula e isso vira um ciclo. Com o passar dos anos, né, com o tempo aí, o pâncreas fala assim, eu vou parar de produzir insulina, porque eu estou trabalhando incansavelmente para poder produzir insulina, para pegar essa glicose e colocar dentro da célula, e meu trabalho está sendo em vão. Eu estou produzindo insulina e a glicose não entra, a glicose está cada vez mais aumentando. Aí chega uma hora que o pâncreas resolve assim, não vou mais produzir insulina. Quando o pâncreas não produz mais insulina, o paciente ele sai de um estágio de diabetes do tipo 2 e ele entra num diabetes do tipo 1. Por quê? Porque o pâncreas parou de produzir insulina. Aí esse paciente se torna insulino dependente. Só que até que o paciente ele entra nesse estágio de resistência à insulina, até que ele evolui para um diabetes do tipo 2 e até que ele evolui para o diabetes do tipo 1, eu tenho janelas grandes de anos que a gente consegue trabalhar.